Aleluia. Irmãos, hoje eu queria estar trazendo uma palavra e essa palavra é uma palavra reflexiva, uma palavra que vai nos levar a também um despertamento. Nós tivemos no mês passado uma campanha no Brasil que foi o Setembro Amarelo, e na realidade o mundo inteiro está em alerta sobre essa questão. E na quarta-feira o Espírito Santo me levou a ministrar uma palavra sobre isso, sobre a inferioridade que está dentro do contexto, do Setembro Amarelo. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Setembro Amarelo ele não está relacionado apenas ao suicídio. O suicídio é o tema central. Só que existem outras coisas que conduzem, que levam a isso. Existem outras coisas que vão conduzir ao suicídio. E nós queremos falar um pouco sobre esse tema hoje. É um tema delicado de se abordar, mas um tema necessário, que muitas igrejas, muitos líderes não se importam. Muitas pessoas falam que isso é bobeira, que isso é besteira, que isso é do diabo, que tem que orar, tem que acordar de madrugada para orar. Tudo bem, nós temos que viver as práticas espirituais e elas nos fortalecem. Só que nós não somos formados só de espírito, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Então é necessário ministrações voltadas para a área da alma, e são necessárias ministrações voltadas para a área do corpo. Assim como você precisa cuidar da sua saúde física, você precisa cuidar da sua saúde espiritual, e também você precisa cuidar da sua saúde emocional. E nós hoje vamos estar ministrando e meditando um pouco sobre essa situação, que é uma situação tão séria, e que pouco a igreja tem se envolvido nessa área. Pouco a igreja tem se prontificado para cuidar de pessoas que estão sofrendo nessas situações. Hoje, infelizmente, nós estamos com um número reduzido de pessoas no culto devido ao mau tempo, algumas circunstâncias. Mas eu creio que se você está aqui e vai ouvir essa palavra, é porque Deus quer curar pessoas nesse lugar. E além de curar pessoas nesse lugar, Ele quer te dar capacitação para que você seja canal de cura para essa geração. Então eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no Salmos 40. Salmo 40 é um texto bem conhecido da palavra. Eu quero só para estar contextualizando, formalizando biblicamente a nossa mensagem. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu diria: vencendo os inimigos interiores. Diz o texto: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Só até aí. Senhor, a sua palavra é essa, aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração do seu servo. Eis-me aqui, Senhor, para ser canal da sua mensagem nessa noite. Que o Senhor possa estar abrindo os corações e que sejam como terra fértil para a semente da sua palavra. Que no poder do nome de Jesus o Senhor me dê graça a estar transmitindo a sua mensagem. E que mesmo aquilo que não está escrito, mesmo aquilo que não foi preparado, eu me disponho como um canal, como vaso em tuas mãos, para poder transmitir a sua mensagem, não a minha. A mensagem do seu Espírito, não a que eu escrevi, para a sua igreja nessa noite. Fala conosco e ministra aos nossos corações de maneira peculiar. No poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Existe uma geração clamando por socorro.
Existe uma geração gritando por misericórdia, mas às vezes essa geração ela grita sem sair um som de sua boca. Às vezes essa geração grita sem conseguir expressar com palavras e sem conseguir convencer alguém que possa o ajudar. Hoje eu estava estudando um pouco sobre essa questão do suicídio, e um dado diz, segundo a OMS, que nos últimos anos tem morrido mais pessoas por meio de suicídio do que pela HIV e guerras juntos. HIV e guerra, a AIDS e as guerras mataram menos pessoas do que o suicídio. A OMS diz que a cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo vítima ou por meio de suicídio. A cada 40 segundos. Então esse tema é um tema muito importante de se abordar. E eu creio que o Senhor, Ele trouxe você aqui para além de curar a sua alma, Ele também te trouxe para te capacitar a alertar-se sobre esse assunto. Hoje nós queremos declarar que a cobertura do sangue de Jesus estará sobre a sua vida, trazendo força para você vencer as guerras e as lutas que se levantam sobre o seu viver, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu declaro que você não vai perder nenhum ente da sua família, em nome de Jesus. Aqueles que já se foram, nós entregamos nas mãos do Eterno, mas a partir de hoje nós não vamos perder nenhum ente da nossa família, nenhum amigo, nenhum próximo a nós, por meio de vítima de suicídio, porque nós profetizamos que você sairá daqui desse lugar capaz de resgatar as pessoas que estão sofrendo nas garras do inimigo, capaz de curar a alma dos aflitos. Eu declaro sobre a sua vida profeticamente que o Senhor está te dando bálsamo de cura nessa noite. Uma unção de bálsamo está sendo derramada sobre a sua vida para curar a alma dos aflitos, curar a mente dos atordoados, em nome de Jesus, tirar das prisões da alma, tirar das prisões emocionais aqueles que estão sofrendo. Eu profetizo sobre a sua vida, o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, assim como diz em Isaías 61, e o Senhor nessa noite vai te ungir para curar os quebrantados de coração, a declarar coroa em vez de cinza, espírito de alegria em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem justificados do Senhor, plantados nessa terra para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós temos conhecido que o mal desse século são as doenças emocionais. Nunca tem se crescido tanto os atendimentos voltados para a área psicológica, psiquiátrica, como nos últimos anos. Nós vemos mais e mais pessoas feridas, doentes, pessoas fragilizadas em sua vida emocional. Nós vivemos uma geração que infelizmente é vítima das suas emoções. E o inimigo, como Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Ele vai atacar primeiramente na sua mente. O primeiro campo de batalha, as primeiras flechadas que o diabo vai dar em você, vai ser na sua mente. Joyce Meyer, ela tem um livro chamado O Campo de Batalha da Mente, que fala como é travada essa batalha na mente de todo ser humano. O diabo, ele primeiro ministra a sua mente, para que ele possa levar através dessa ministração da mente a um sentimento, a uma emoção, a um desejo, e esse desejo se tornar uma atitude. Então cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que está vindo na sua mente, cuidado com as setas que estão vindo na sua mente, porque as setas que estão vindo, os pensamentos que estão vindo na sua mente, se forem pensamentos negativos, você precisa rejeitá-los, renunciá-los, repreendê-los e procurar ajuda, porque senão os pensamentos podem se tornar vontades, os pensamentos podem se tornar emoções, podem se tornar desejos, e os desejos podem se tornar atitudes. Uma pessoa que pensa em morrer, ela corre um sério risco de vir a óbito. E quantas pessoas eu não atendo, quantas pessoas eu não cuido ou já cuidei,
que chegaram para mim falando: pastor, eu quero morrer. Eu pensei em tirar minha própria vida. O meu desejo era pular na frente de um carro. O meu desejo era subir na ponte Rio-Niterói e me jogar de lá de cima. O meu desejo era jogar o carro para o precipício. Quantas pessoas já não chegaram para mim falando: pastor, eu acho que eu não deveria nem ter nascido. Pastor, eu não mereço viver. Eu não mereço ser feliz. Eu não nasci para ser feliz. Por que eu existo? Para que Deus me criou? E nós vemos essa situação que não é de hoje. Nós vemos a história de Elias, quando ele estava sendo perseguido por Jezabel. Um cara que tinha acabado de vencer uma grande guerra contra os profetas, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Ázara. O cara venceu 850 profetas sozinho, clamando a Deus numa guerra espiritual. Mas Elias, ele tinha fragilidade emocional. Ele tinha muita autoridade no espírito, mas ele era melancólico. E pessoas com um temperamento melancólico são alvos mais fáceis para os ataques na alma. O Senhor precisa te estruturar na sua alma. E se eu fosse perguntar, eu não quero que levante a mão, não quero constranger ninguém aqui hoje, mas se eu fosse pedir para levantar a mão, nós nos assustaríamos. Quantas pessoas que já estão no nosso meio, que um dia já não pensaram em morte. Quantas pessoas que estão no nosso meio, que um dia já não pensaram em tirar a sua própria vida. E isso acontece por causa de vários motivos. Elias, aconteceu com ele porque ele estava se sentindo sozinho. A solidão tem levado as pessoas à depressão. E é um sentimento de que elas nasceram para sofrer, ou o porquê que elas nasceram e elas não têm que viver. Depois da solidão nós vemos a rejeição. Pessoas que são rejeitadas, pessoas que são maltratadas pelos seus familiares, rejeição na área emocional, rejeição nos relacionamentos afetivos, rejeição por parte dos pais. Esteja atento, pai, se o seu filho fica trancado o tempo todo dentro do quarto. Esteja atento, pai, se o seu filho fica o tempo todo no celular. Esteja atento, pai, se o seu filho fica o tempo todo isolado. Ele não consegue ter relacionamento com pessoas. Ele é uma pessoa introvertida. Ela é uma pessoa introvertida. Tome muito cuidado, porque essa pessoa, ela é um alvo fácil para as ministrações do inimigo. E muitas vezes pessoas assim, apesar de elas se isolarem, elas fazem alguma coisa, elas dão algum sinal para se mostrarem. Às vezes se tornam rebeldes, mas não é porque elas quiseram, Deus quis que elas fossem assim, mas a revolta pelas feridas interiores fazem com que elas sejam pessoas como porco espinho, espinhosas. Você vai chegar para falar com ela, sempre tem uma resposta na ponta da língua, é seca, direta, reta. São pessoas que são como tartarugas, por fora são duras, não choram, não esboçam emoções, são estressadas, respondonas, são pessoas mal educadas às vezes até, mas por dentro são mole. A tartaruga, ela só tem uma capa dura por fora, mas o seu interior é frágil. E nós estamos vivendo em uma geração de homens e mulheres tartarugas. Homens e mulheres que fogem para o lado do homossexualismo. Homens e mulheres que fogem para o lado do lesbianismo. Homens e mulheres que afogam as suas tristezas e mágoas nos vícios, nas drogas, na bebida, na pornografia. Afogam suas mágoas nas amizades virtuais, nos jogos. E o inimigo tem aprisionado muitas pessoas nesse tempo, nesses lugares, por causa da rejeição, por causa da inferioridade. A pessoa se sente um nada. Eu não quero repetir a palavra de quarta. Se você quiser acompanhar, essa mensagem de hoje é praticamente uma continuação da mensagem de quarta, que já está no YouTube. Na inferioridade, na depressão. O que é a depressão? A palavra depressão significa aquilo que está para baixo. É o contrário de elevação.
é depressão. Na autoescola a gente estuda que quando tem um buraco na pista, ou o asfalto deu uma afundada, eles colocam uma placa lá simbolizando que ali tem uma depressão. Era que aquilo que estava nivelado foi para baixo. A depressão está relacionada à baixa estima, falta de confiança. A pessoa não acredita em si mesma, a pessoa se sente menosprezada, ela não se sente ninguém. É o desejo de se isolar, o desejo de não falar com ninguém, de não ver ninguém, o desejo de não estar perto de pessoas. Ela não consegue confiar nas pessoas. Uma pessoa depressiva, ela não consegue se abrir. Uma pessoa depressiva, ela não consegue se relacionar com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão mais próximas dela. Uma pessoa depressiva ou depressão também está relacionado à perca de motivação. A pessoa não tem motivação para comer, a pessoa não tem motivação para ir à rua, a pessoa não tem motivação para acordar. Ela pensa, quem dera se eu dormisse para sempre. A depressão também está relacionada no seu ápice à perca da vontade de viver. A grande maioria das pessoas que se suicidam, elas começaram com a depressão. E a depressão, ela vem por várias maneiras. Um grande fator são as feridas da vida, as dificuldades da vida, os traumas, a infelicidade no casamento, a infelicidade na vida emocional, a infelicidade na vida financeira, a infelicidade com o marido, os problemas com os filhos, os problemas com vícios, as dívidas que não conseguem pagar. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas não se suicidaram? O índice de suicídio na pandemia aumentou muito. Porque quantos empresários não perderam milhões? Eu tratei de perto. Eu fiz um discipulado, um atendimento com um cara que ele perdeu 2 milhões de reais na pandemia. Ele abriu uma empresa, ele era um grande funcionário de uma grande empresa. E ele saiu dessa empresa e abriu a própria empresa. Ele comprou 4 vans zeradas. E ele comprou um grande maquinário, contratou vários funcionários no mês de fevereiro, quando deu março, entrou a pandemia. Além de tudo, a Receita Federal prendeu as vans dele, deu uma multa para ele, porque ainda não tinha saído a licença dele transportar funcionários. E ele recebeu uma grande multa, teve que pagar essa multa. Ele perdeu 2 milhões de reais. Por causa disso, a esposa dele, que já estava saturada com a vida cotidiana dele, de só trabalho, abandonou o cara. Os filhos foram com a mulher. E ele se viu em casa sozinho, falido. Ele ficou preso 1 semana. E diz ele que a única coisa que vinha na cabeça dele era tirar a vida. E nós vemos que as causas naturais, elas também levam à depressão. Não só causas espirituais, tem sim um lado espiritual, onde o inimigo aproveita da fragilidade da pessoa para ministrar na mente dela, para jogar setas na mente dela, tira a própria vida. Olha aí, agora para você resolver, você não tem 2 milhões de reais, se mata, cara, porque você vai se ver livre dessa dívida. Sua esposa te largou, o seu marido te largou, os seus filhos não querem saber de você, os seus filhos te rejeitaram, os seus pais te rejeitaram. Tira a sua própria vida. Você está vendo, seus pais só sabem trabalhar, eles não tiram 5 minutos no dia para brincar com você, para te dar atenção. E quantos filhos hoje estão isolados na tristeza, na timidez, na vergonha, na inibição, não por escolha, mas porque infelizmente as atitudes muitas vezes dos pais, ou as situações da vida, as rejeições da vida, isso aí não vale nada.
Palavras negativas como: isso aí vai ser uma prostituta, isso vai ser um viado, isso vai ser um boiola, você não vai ser ninguém, você só vai servir para virar bolsa, rodar bolsinha. Palavras negativas que minam, que distorcem os sentidos naturais pelo qual a pessoa foi criada. Deus não criou ninguém para ser prostituto, Deus não criou ninguém para ser ladrão, Deus não criou ninguém para ser preguiçoso, ser um nada. Quantas vezes as pessoas, os pais, os tios, os primos, os professores falam: isso é um merda, isso não vale nada, perdão da palavra, perdão usar as palavras, mas eu quero ser bem realista com os irmãos. Isso não vai ser nada na vida. Você é um fracote, você é um fracassado. Empresário você, músico você, pastor você não vai ser nada. E quantas palavras, e muitas vezes essas palavras vêm, na maioria das vezes, de dentro de casa. A esposa que esculacha o marido: seu vagabundo, seu preguiçoso, você não é homem nada, seu corno. Palavras que ferem. Maridos que tratam as emoções das esposas: você é fresca, isso você é manha, isso você é fraca, você está assim, tomando essa atitude porque você não aprendeu a capinar um lote, humilhando, jogando para baixo. Em se falar isso para as nossas avós, para elas tiravam de letra. Mas se fala isso para a geração de 40 anos para baixo hoje, 40 anos para baixo, é um tiro no peito. A depressão ela pode vir por problemas físicos. A pessoa ela não se sente bonita, a pessoa engordou demais, ou emagreceu demais, a pessoa não tem dinheiro para arrumar o cabelo, a pessoa não tem dinheiro para comprar aquilo que os filhos pedem, a pessoa olha para o lado e vê que já está há mais de 2 anos sentando no chão porque não tem condições de comprar um sofá. Vem pelas situações físicas. A pessoa olha para si e ela se sente mal amada, sente que eu nasci gordo demais, eu nasci magro demais. E o inimigo aproveita os sinais que as pessoas dão para poder minar a mente delas. Por mais que você esteja na situação que não agrade os seus olhos naturais, lembre-se sempre de que o que importa para Deus não é o seu estado físico natural, mas o seu estado emocional, o seu estado espiritual. A Bíblia diz que o adorno das mulheres, lá no 1 Pedro, não seja visto como aparatos de cabelo, o frisar de cabelos, o enfeitar do seu corpo, mas no espírito manso, humilde, quebrantado, ao qual Deus não rejeita. Mas o meu marido não vai me amar assim. Mas eu vou ser traída. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, independente do que o outro vai fazer pela condição em que você está, seja mais você, se valorize. O segredo da felicidade é o contentamento, não é o acomodamento, mas o contentamento. Você precisa aprender a viver contente no monte ou no vale, tendo muito ou não tendo nada, sendo gordo ou magro, sendo rico ou pobre, tendo tudo ou tendo falta de muita coisa. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que têm autoestima, porque pessoas que têm autoestima são pessoas mais alegres. Eu não vou no culto hoje não, porque não deu tempo de fazer a prancha. Eu não vou no culto hoje não, porque domingo passado eu já fui com esse vestido e eu só tenho ele, os outros está tudo sujo. Eu não vou no culto não, porque está chovendo e o vento frio vai tirar a minha progressiva. O vento frio
Vai borrar minha maquiagem. Eu não vou, porque eu só tenho sapato fechado e a água da chuva vai respingar. Eu não tenho guarda-chuva. Pessoas com baixa estima e pessoas muito vaidosas, elas são uma trava para o agir do Espírito Santo na vida delas. E são alvos fáceis para Satanás da rasteira. Porque de repente a falta de uma unha feita é motivo para ela se sentir horrível. A falta de um cabelo penteado ou pranchado ou escovado no dia é motivo para ela falar: eu vou sair com esse cabelo ridículo. Eu vejo pessoas assim que são insatisfeitas com o que Deus fez. Aprenda a dar valor àquilo que Deus fez. Se você tem um cabelo pichuá, aceita o pichuá que Deus te deu. Se você é preto igual eu, glória a Deus por isso. Mas se você é branquela igual o Davis, aleluia. Deus nos fez perfeitos, tudo em seu devido lugar. Outro dia na escola bíblica dominical eu estou falando: pastor, a escola bíblica, numa das nossas reuniões, a pessoa falou: pastor, e as pessoas feias? Eu falei: para cada pé torto tem um chinelo torto. Então não se preocupe, a sua hora vai chegar. E se a sua hora já chegou, aleluia. Dê valor àquilo que você tem, por mais que não esteja como você ganhou. Às vezes você ganhou um ursinho de pelúcia. Hoje o ursinho está com os pelos tudo enrolado, está com um buraco aqui debaixo do sovaco. Já teve que emendar a orelha com a tinta vermelha, com a agulha, com a linha vermelha, porque não tinha bege. Casou com uma pessoa lá, aquele corpão de Mr. Músculo. Hoje está com a barriga careca, judiado pela vida, pelos sols de Caxias. Mas dê valor, ame-o na alegria e na tristeza, na boniteza e na feiura. E se essa pessoa ela não te valoriza como você merece ser valorizado, valorize-se a si mesmo. As pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade de se valorizar. Elas muitas vezes estão dependendo dos elogios dos outros, da aprovação dos outros. Você precisa da aprovação de Deus. Mas pastor, é bom a gente se sentir bem. Eu concordo. Quando eu fui vestir essa roupa, eu escolhi ela. Eu falei, o tema é Setembro Amarelo, né? Então eu vou usar uma blusa amarela. Eu vou colocar um terno que mais ou menos combina com o amarelo, que é um verde escuro. E aí eu gosto de me sentir bem. Eu gosto de fazer a barba. Eu gosto de pentear o cabelo. É o mínimo, né, Bimaior? É o mínimo. É o mínimo. Porém, existem pessoas que exageram. Existem pessoas que, se elas não estiverem com a aparência que lhe agrada, ou que ela acha que será aprovada pela sociedade, elas ficam depressivas, elas se murcham, elas se autoflagelam e às vezes descontam nos outros que estão do lado também, vivendo com ela. Tá vendo? Eu estou uma baranga, você não cuida de mim. Irmãos, se você tem condições de se cuidar, se cuide. Lá em casa, às vezes a gente não tem muita condição. É eu que pinto o cabelo da minha esposa, eu que corto o cabelo dela, eu que faço a sobrancelha dela. Só até hoje não aprendi a fazer as unhas.
Mas se ela quiser, eu também aprendo e a gente faz. O Isaías é que corta meu cabelo quando a gente está... Ah, pra você ver, o cara fraga muito. Tá? Deus vai enviando os recursos de acordo com a sua necessidade. Mas é importante eu saber viver contente. Ontem eu estava com o cabelo grande, eu falei, faça só o pezinho, tá bom. Minha esposa falou, pelo amor de Deus, você está parecendo aqueles desenhos animados quando a gente vai colorir, colore tudo da mesma cor, tá, faz um degradê aí, um negocinho bonito. Eu falei, tá bom, meu amor. Mas nós precisamos ter contentamento. Agora, uma pessoa depressiva, ela não consegue encontrar contentamento. Se o dia está com sol bonito, para ela não está bom. Ou se está uma lua cheia maravilhosa, céu estrelado, não adianta. Se ela ganhou a melhor sobremesa do mundo, estou sem fome. Se ela foi chamada para um churrascão, só vai ter picanha, cupim, alcatra e contrafilé,